Vamos falar sobre vegetarianismo, a Bíblia e as diferenças entre o mundo antes e depois do dilúvio de Noé, conforme ele é descrito nas narrativas bíblicas, bem como nos textos apócrifos, em especial o livro de Enoque, o livro dos gigantes e o livro dos vigias. Se você não é cristão, já vou avisando que esse vídeo vai falar sobre teologia cristã, mitologia cristã no sentido de mitos que nós cristãos acreditamos, que para vocês são mitos, mas para nós é a história da humanidade. Eu compreendo e respeito o fato de vocês acreditarem que são somente mitos. Então, se você acha que vai se entreter com um vídeo sobre esse assunto, assista. Agora, se vai te ofender, não tem por que você ficar se machucando. Assista o próximo, que provavelmente vai ser sobre política, sobre esquerda, sobre essas coisas todas. Não precisa assistir este. Agora, se você é cristão, fica até o final, tenho certeza que você vai achar bastante interessante. Você está no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, assista também os outros vídeos do canal. Vamos ler dois trechos da Bíblia que falam sobre alimentos, que falam sobre o que Deus planejou para o ser humano em termos de mantimento, em termos de nutrição. O primeiro trecho é Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Então, todas as árvores em que há fruto e dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra e todas as aves do céu e todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Então perceba que quando Deus criou esse mundo perfeito, o mundo pré-diluviano, o mundo antes do dilúvio, o Adão, Eva, os homens, as mulheres, o que acontece? Segundo nós cristãos acreditamos, cristãos e judeus, o Velho Testamento é o Torá judaico, então as crenças são exatamente as mesmas. O nosso Novo Testamento é o cumprimento de todas as profecias que no Velho Testamento, no Torá, falavam de que o Messias viria. Então, os judeus simplesmente não conseguiram reconhecer esse Messias. Hoje, uma boa parte dos judeus entendem que Cristo era realmente o Messias e entendem que se avizinha o tempo da conclusão da história humana como nós entendemos. Um dia acontece, mas uma boa parte ainda não compreende que Jesus Cristo foi realmente o Messias. Mas tudo bem, não é essa a questão. A questão é, quando houve a criação do mundo, segundo esse capítulo aqui da Bíblia que nós lemos, Deus deu as ervas e os frutos para o homem como mantimento. Não deu os animais nem as aves. O homem sujeitaria esses seres a ele, no sentido de que ele ocuparia os espaços e os animais que se virassem, que fossem para outro lugar. Porque o homem tem o domínio sobre a terra, não os animais, segundo a visão cristã e judaica. Por outro lado, nós não podemos ficar torturando os animais, porque há uma benignidade que se espera do ser mais forte sobre o mais fraco. Se vocês duvidam disso, percebam a benignidade que Deus tem com a humanidade e a benignidade que Cristo teve com os homens quando ele se manifestou e o sacrifício que ele fez para salvar os homens. Então, é da natureza de Deus esperar que aquele que tem poder seja gentil com aqueles que não têm poder. Mas o ser humano realmente estava
na primazia da criação. Para Deus é realmente o protagonista da história, e os animais são, sim, sem sombra de dúvida, tão somente coadjuvantes desta narrativa. E então você perceba que em momento algum fala aqui no momento da criação de que os homens comeriam carne. E o que aconteceu? Houve mudança? Sim, houve uma mudança. Eu vou mostrar para vocês um detalhe extremamente interessante e por muitas vezes negligenciado da transição antes do dilúvio para o pós-dilúvio. Então, depois dessa situação toda, passaram centenas e centenas de anos, as coisas foram acontecendo, a gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco nesse mesmo vídeo, mas primeiro vamos para o próximo verso, no qual Deus fala sobre nutrição e mantimento. Logo após o dilúvio, Deus novamente se apresenta ao homem, e Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Novamente, a terra estava vazia de novo por causa do dilúvio. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimentos, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, e de todo animal o requererei, como também do homem. Assim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então perceba a brutal diferença entre a situação do ser humano, dos animais e da terra, da existência como um todo, no pós-dilúvio. Perceba que a transição do dilúvio, da criação perfeita do ser humano, criação perfeita do homem, criação perfeita da terra, dos animais, das ervas, das frutas, tudo feito à perfeição quando Deus criou a terra. E após o dilúvio, perceba que vai muito além do que uma enchente que matou tudo e beleza, voltou tudo ao normal. Não, uma ruptura com a própria natureza da existência. Se vocês duvidam, leiam de novo a forma como era a nutrição, a forma como eram as coisas, essa irmandade entre homens e animais, no sentido de que havia uma harmonia entre eles. Mas após a terra devastada pelo dilúvio e devastada pelos acontecimentos que levaram ao dilúvio, que é muito mais importante, causou uma ruptura na natureza tanto do homem como dos animais, como da própria terra, que toda a relação entre eles foi alterada. Agora os animais teriam pavor dos homens e os homens não mais conseguiriam sobreviver com a erva e com o fruto. Tudo serviria de mantimento. Absolutamente tudo. Tudo que se move era para alimento do homem. E depois haveria alterações com a instituição do judaísmo e tal, quando Deus separou para o povo de Israel alguns alimentos que eles não deveriam comer e tal. Mas isso para a formação do reino de Israel, algo que não tem nada a ver com a gente. Enfim, mas perceba que há uma alteração aqui que vai muito além de a terra se encheu de água. Por alguma razão, e nós vamos falar do porquê disso, o ser humano não mais é capaz de se sustentar com vegetais, com frutos, com a semente, com isso, com aquilo. E detalhe, perceba que como Deus ampliou o leque das coisas. Falou, ó, você vai comer a erva e também vai comer todos os seres vivos, exceto o homem. E você também não pode matar o homem. E quando você matar um animal, você não pode consumir o seu sangue. Essa única restrição Deus deu. O sangue é a força vital do ser vivo, disse Deus. E isso há quase 5.000 anos atrás, o primeiro registro disso. E demorou, sei lá, foi há 2, 3 séculos atrás, até menos, acho que 2 séculos atrás,
que a medicina se tocou que o sangue era a vida do homem. Antes eles achavam que podia colocar um sanguessuga para sugar o sangue do ser humano, achavam que era excesso de sangue, faziam vazar o sangue do ser humano achando que ia curar doenças. Hoje nós sabemos que não, que o sangue é parte importantíssima da força vital do homem. Então perceba que a sabedoria contida na Bíblia ela podia poupar um tempo enorme para os seres humanos se eles se dessem ao trabalho de levar a sério. Então, o que houve no mundo pré-diluviano para causar esse caos todo? A gente já falou em outros vídeos falando sobre essas partes mais herméticas, mais misteriosas da Bíblia. A gente falou sobre gigantes, sobre monstros, sobre o que ocorreu, que eu acho que vai muito além do que promiscuidade e tudo mais, porque hoje em dia, nas igrejas evangélicas, sobretudo, que gostam desse tema, se você vê o sermão do pastor e tal, vai falar, havia iniquidade, havia promiscuidade sexual, havia feitiçaria. Com certeza havia tudo isso havia, só que tudo isso existe hoje em altíssimo grau e nem por isso Deus manda dilúvio. O que eu proponho para os senhores é que havia algo muito além da simples promiscuidade, pedofilia, feitiçaria, as mesmas coisas que existem hoje, que são adoradas principalmente pela esquerda, e essa elevação da sexualidade ao grau de religião, isso com certeza existia, mas ia muito além disso, porque, como a gente viu em vídeos anteriores, o ser humano, a terra inteira se corrompeu e toda a carne se corrompeu. Toda a carne sobre a terra se corrompeu. É dito nos versos bíblicos e em alguns versos dos livros de Enoque e o livro dos gigantes fala, e a gente já falou disso em outros vídeos específicos sobre esses temas, que os vigias, os anjos caídos vieram, tomaram mulheres, geraram os filhos gigantes. Isso é uma das partes mais bizarras da Bíblia, mas está lá, Gênesis 6. Eu tenho vídeos específicos sobre esse assunto. Não posso me aprofundar muito nesse por causa questão de tempo. E eu já propus num vídeo sobre monstros, monstros mencionados na Bíblia e portais dimensionais, acho uma coisa assim. Se eu achar, eu coloco para vocês aí na descrição, senão vocês procurem. Que há indícios, principalmente no livro dos gigantes e no livro de Enoque, e também nos primeiros capítulos de Gênesis e em alguns capítulos posteriores da Bíblia, de que aberrações genéticas, mutações genéticas ou manipulações genéticas ocorreram no mundo pré-diluviano. Tanto que a terra se corrompeu por completo e a terra devorava a si mesma, no sentido que os seres começaram a se devorar a si mesmos. Monstros surgiram, segundo as narrativas bíblicas. Mas a Bíblia é... Estou falando de coisas que os cristãos acreditam. Você pode assistir esse vídeo da mesma forma que você assistiria um vídeo sobre as crenças dos hindus, as crenças dos deuses nórdicos, as crenças da mitologia germânica. Se você não acredita, veja como uma rica descrição sobre como as crenças judaico-cristãs se estruturavam. Então, como eu já disse nos outros vídeos, a questão dos gigantes, que eram híbridos entre homens e entre mulheres e anjos, ela é muito proeminente na Bíblia. Em vários e vários capítulos, Davi enfrentou gigantes, depois o povo de Israel enfrentou gigantes que tinham o tamanho de um prédio, tanto que eles pareciam gafanhotos em comparação com o tamanho. Há capítulos no livro de Reis, no qual Davi enfrenta um homem híbrido de leão, e homens leões de Moabe, ele enfrentou. Híbridos, seres híbridos. Como surgiram, de que forma eram feitos, não tem como a gente saber, porque são versos muito curtos da Bíblia, mas as palavras estão lá. São mistérios que nós não temos como discutir. Inclusive nós temos indícios de que houve uma megafauna no mundo, animais que hoje são pequenos
em num determinado espaço de tempo da história do mundo foram muito grandes. Rinocerontes, bicho preguiça, alguns tigres, existem ossadas deles, do mesmo animal, só que 5, 6, às vezes 10 vezes maior do que o normal, do que o que ele é hoje. Isso é chamado megafauna, e é claro que a ciência tem explicações diferentes para o porquê surgiu e tal, mas, segundo a narrativa bíblica, a gente sabe que o mundo pré-diluviano era completamente diferente e ele tinha capacidade de sustentar formas de vidas muito maiores, porque havia uma quantidade muito, muito maior de oxigênio, uma proteção muito, muito maior dos raios nocivos do sol e tudo mais, e uma quantidade muito maior de plantas e vegetação, e eram muito mais nutritivas. Por quê? Porque era um mundo perfeito, criado para que as pessoas e os animais vivessem para sempre. Não havia morte até o pecado original, segundo nós acreditamos os cristãos. E o que aconteceu após o pecado original? O homem se corrompeu, a terra foi corrompida, mas a terra, ela ainda era aquela terra perfeita criada por Deus, só que estava começando o processo de decadência dela por causa da vitória, segundo nós cristãos acreditamos, daquela vitória inicial do diabo, do anjo caído, do ser que nós chamamos de Lúcifer, que hoje, pela mídia, pelo entretenimento moderno, é um herói. Ele tem até um seriado que coloca ele como herói, que aliás eu recomendo que nenhum de vocês assistam, que nenhum cristão deveria assistir aquilo, porque quer ser engraçadinho e tal, mas é parte de um processo de acostumar as pessoas a ver o antagonista da história da humanidade como o grande herói. O próprio Leandro Carnal, filósofo de esquerda, disse que Lúcifer foi o primeiro empreendedor. Saul Alinsky, acho que é Saul Alinsky o nome dele, disse que Lúcifer foi o primeiro esquerdista, o primeiro rebelde. E eu concordo. Então, nós não podemos cair nessa narrativa se nós formos cristãos. Não faz o menor sentido, a não ser que você queira ser satanista. É disso que se trata. Então, eu me levo a pensar se os animais, se os seres da mitologia grega, das mitologias variadas, como Minotauro, Centauro, Medusa, Pégasus, se eles não podem ter sido parte dessa manipulação genética descrita no livro de Enoque, no livro dos gigantes e nos primeiros capítulos de Gênesis. A terra se corrompeu, a terra passou a devorar a si mesma, o homem corrompeu seus caminhos, os anjos tomaram, os filhos de Deus tomaram mulheres como esposas, geraram gigantes. Então, me leva a pensar se, por exemplo, os animais, alguns dos dinossauros que nós imaginamos serem seres de milhões e milhões de anos atrás, não podem ter sido parte desta manipulação genética, uma vez que alguns deles parecem ter sido feitos especificamente para devorar carne. Então, me faz pensar sobre isso. É claro que toda essa discussão, todo esse vídeo, ele tem um objetivo mais de entretenimento do que da gente ficar perdendo noites de sono a respeito desse assunto. Eu entendo que muitos de vocês querem ser vegetarianos. Eu particularmente acredito que o ser humano hoje não consegue ser vegetariano. Sempre haverá a falta, a necessidade da proteína animal. Até porque a Bíblia diz que após o dilúvio a gente teria que consumir a carne, os animais seriam o nosso mantimento. Se você vive com vegetais e vive bem, parabéns, que bom. Imagino que uma pessoa é diferente da outra. Então é bem provável que se um dia nós estivermos naquela situação de estar nesse pós-história que nós imaginamos que vai ocorrer um dia, um milênio e tal, então é bem provável que nós não comamos mais carne, as coisas serão diferentes. Mas isso é uma especulação acerca de profecia, especulação acerca das profecias de Isaías, Zacarias,
sobre como o tal do milênio se desenvolverá. Não passa de especulação, não tenho como provar. Como eu digo, isso tudo faz parte do sistema de crença de cristãos, e é bem certo de que uma boa parte, talvez a maioria dos cristãos, não estão nem um pouquinho interessados nem nada desses assuntos, nem sabem dessa história dos anjos caídos, e porque uma boa parte, infelizmente, uma boa parte dos pastores, dos pregadores evangélicos estão mais interessados em formas de obter dinheiro. É uma pena, lamentável. Mas isso não muda o fato. Assim como o apóstolo Paulo disse, não importa se por amor ou se por lucro, importa é que Cristo seja pregado. Então, o importante é que a mensagem de Cristo chegue e salve o maior número possível de pessoas. É claro que os pastores e pregadores em geral, padres, sejam quem for, que estão nisso por lucro e não acreditam realmente em Cristo e roubam dinheiro das pessoas, é óbvio que eles não são cristãos de verdade, não acreditam de verdade em Cristo e vão, claro, para o inferno. Mas aqueles que foram salvos por causa da pregação, creram em Cristo, mesmo que por uma pregação totalmente deturpada, pregando lucro, pregando dízimos impagáveis, tributos impagáveis, como uma forma de obter a salvação em Cristo. Se eles crerem em Cristo, é claro que eles serão salvos, mas não haverá misericórdia para quem usa o nome de Cristo para obter lucro. Mas eu não sei, não é uma questão, comam carne, não comam carne. Eu como carne, eu não consigo ficar nenhuma semana sem comer carne. Começo a me sentir extremamente mal. E eu conheço, praticamente todo mundo que eu conheço sente o mesmo. Eu não acho que seja saudável ser vegetariano. Se você muitas pessoas tentam ir atrás de outras formas de proteína quando se tornam vegana, vegetariano. Se você vive bem sendo vegetariano, meus parabéns, seja feliz. Com certeza isso não vai te impedir de se salvar se você for cristão. Mas se você é carnívoro, come carne, não se sinta mal por isso. A própria Bíblia já avisou que todos os animais seriam para seu mantimento.